Graça e paz a todos os irmãos. Em nome de Jesus, vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola aos Romanos, capítulo 12, dando sequência à nossa série de mensagens dentro da Epístola da Epístola de Paulo aos Romanos. Obrigado. Hoje nós estamos passando por uma transição dentro da carta. Nós dando sequência aqui, nós vamos passar por Paulo passa por uma transição. Desde o capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo vem expondo o Evangelho, expondo a doutrina, expondo a misericórdia de Deus, expondo a sua forma de ver o Evangelho que ele recebeu do Senhor Jesus, depois que foi derrubado do cavalo por aquela luz que o cegou no caminho de Damasco. Ele recebeu do Senhor o Evangelho e ele veio durante toda a carta até agora explicando a justificação pela graça. Nós vimos aqui várias vezes Paulo falando a respeito do relacionamento que a igreja precisa ter com a lei e com a graça. Agora, a partir do capítulo 12 até o fim do capítulo 15, Paulo vai passar a falar sobre como esta revelação do Evangelho deve transformar os nossos relacionamentos. A partir de agora, Paulo vai falar a respeito de como o cristão deve se relacionar com Deus, consigo mesmo, com os irmãos, com os de fora, com o tempo, com as autoridades. Numa sequência, a partir daqui do versículo 1, ele vai expor então como deve ser o relacionamento de um homem e de uma mulher, obviamente, de um cristão que foi alcançado pela misericórdia do Senhor, por um cristão que teve contato com essa misericórdia tão grande que ele veio apresentando até no capítulo 11, como nós vimos muito bem aqui. Então nós vamos ler capítulo 12, vou ler apenas o versículo 1 e 2, onde ele vai nos ensinar como devemos nos relacionar com Deus, porque o relacionamento com Deus, se eu tiver que resumir essa mensagem de hoje, eu vou resumir assim: nosso relacionamento com Deus, ele vai determinar todos os nossos relacionamentos, tanto com o próximo, quanto com o de fora, quanto com as autoridades constituídas, quanto com tudo vai ser determinado pelo nosso relacionamento com Deus. E é isso que Paulo vai começar a dizer aqui. Se você já encontrou, se não, creio que Marcos está projetando aí na tela para você acompanhar. Preste bem atenção às palavras bem conhecidas, muito conhecidas. É muito difícil pregar quando o texto é muito conhecido, porque todo mundo já ouviu aquela palavra é tão conhecida, mas nesse caso aqui, é uma palavra que é muito conhecida, mas pouco compreendida. Então, eu gostaria que você prestasse bastante atenção na leitura que eu vou fazer pausadamente desse texto tão conhecido de Paulo, que diz o seguinte, dependendo da sua tradução: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, como eu disse, então, Paulo veio durante todos os capítulos anteriores expressando, mostrando, identificando, ensinando como Deus é misericordioso. A misericórdia expressa de Deus, essa misericórdia que é tão latente, é tão presente na Escritura. Ela foi manifesta pelo fato, como nós vimos Paulo falar, que nós éramos pecadores, indignos de Deus. Paulo disse que apesar de estarmos afastados, de sermos inimigos de Deus, Deus não levou em conta o nosso pecado, mas providenciou uma forma de justificar a cada um de nós diante dele.
Deus olhou para cada um de nós e Ele viu que não éramos capazes de estarmos à altura, no padrão que Ele determinou na lei. E então Ele enviou o Seu Filho para morrer por nós, em nosso lugar, e assim nos declarar justos, apesar de injustos que somos. Deus enviou o Seu Filho para derramar o sangue dele, para cobrir os nossos pecados e lançá-los no mar do esquecimento. Nós não éramos dignos. Paulo ensinou isso durante os 11 capítulos anteriores. E diante dessa misericórdia de um Deus que, vendo um pecador separado, condenado ao inferno de separação do Criador, um Deus que exerce uma misericórdia tamanha a ponto de entregar o seu próprio Filho. Diante dessa misericórdia, Paulo faz um rogo, ele implora. Ele olha como se ele estivesse diante da igreja, como hoje estou aqui diante de vocês. Como se ele estivesse lá na igreja de Roma. Ele olha para cada um daqueles leitores e pede que eles apresentem os corpos deles como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Diante de tal misericórdia, a única resposta que se pode ter, a única resposta que Deus espera de nós diante dessa manifesta misericórdia é que nós possamos cultuá-lo. E como Paulo vem trazer a forma correta do culto, ao contrário do que muitas vezes acontecia naquele tempo e que muitas vezes, infelizmente, até hoje ainda acontece, pessoas acham que cultuar a Deus é fazer certos cerimoniais, certos rituais. As pessoas acham que estão cultuando a Deus, por exemplo, quando elas entregam uma oferta. Elas acham que estão cultuando a Deus quando elas cantam uma determinada canção, ou quando elas estão lendo a palavra. Todas essas coisas fazem parte do nosso culto a Deus, mas não é isso, não é assim, não são rituais que são demandados de nós. Já no Antigo Testamento, diante de tantas ritualísticas que o povo de Israel apresentava diante de Deus, Deus já havia falado, se não me engano, mediante o profeta Isaías: as vossas luas novas, elas já não me agradam, elas já me são pesadas. Eu já não suporto mais o sacrifício de vocês. Quando vocês se reúnem diante de mim, eu já não aguento mais. Porque vocês estão se reunindo diante de mim com rituais, com sacrifícios vazios. Quando Deus espera de nós, como Paulo ensina aqui, que o nosso culto a Ele seja prestado através do nosso corpo. É o nosso corpo que deve ser apresentado como um culto a Deus, irmãos. E Paulo já havia ensinado isso, ele já havia falado sobre isso. Lá no capítulo 6 ele diz que antes nós oferecíamos os nossos corpos como um instrumento de injustiça. Pode abrir a sua Bíblia aí comigo, lá no capítulo 6, para a gente já ir fazendo aquele resumo para a prova, né? Que vai ter prova. Você sabe que depois do capítulo 16, o pastor Rafael vai aplicar uma prova aqui a respeito de todo o ensinamento da Epístola aos Romanos, né? Então lá no capítulo 6 já vamos fazer um resumo aqui, já vamos fazer aquela revisão para a prova. No capítulo 6, versículos 3, 19, se não me engano, 3, 16 e 19. 13, aliás, 6, 13, olha o que Paulo falou. Não ofereçam nem ofereceis cada um os membros do seu corpo ao pecado, como um instrumento de iniquidade, mas oferecei-os a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Paulo já havia falado que o nosso culto ele deve ser prestado através do nosso corpo, o mesmo corpo que praticava pecado e que se tornava um corpo desprezível diante de Deus, agora, diante da misericórdia que nos salvou, deve ser apresentado a Deus como um culto que louva o nome dele. No versículo 19, Paulo vai reforçar essa ideia. Ele fala: falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, assim
oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. E no versículo, para encerrar, isso foi 19, né? Eu pulei 16. Lá no 16 ele disse: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servo para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então Paulo já veio explicando no seu evangelho que o nosso culto é prestado no nosso corpo, irmãos. Mas existe até hoje, isso persiste na igreja, uma dicotomia. Irmão, sabe o que é dicotomia? Dicotomia, no original, significa uma divisão em dois. Dicotomos, do grego. É a divisão que a gente costuma fazer na nossa cabeça entre corpo e espírito. Na nossa visão, em muitas visões de muitos cristãos hoje em dia, as pessoas pensam assim: o corpo é mau e o espírito é bom. Então eu tenho que mortificar o meu corpo e tenho que valorizar somente as coisas do espírito. Mas como é que pode ser uma coisa dessa se Paulo acabou de nos solicitar que nós ofereçamos o nosso corpo como um sacrifício de louvor a Deus, como um culto de adoração ao Senhor? Como essa ideia pode permanecer na cabeça de uma igreja depois de 2000 anos lendo esse texto, que Paulo apresenta a necessidade de que o cristão apresente a sua mão, o seu braço, os seus olhos, a sua boca, as suas pernas, como um culto a Deus. Não pode haver, irmãos, entre nós aqui dentro, pelo menos, eu espero que não haja aquela pessoa que pensa assim: o corpo é mau e o espírito é bom. Isso é uma visão dicotômica grega que existia lá no tempo de Paulo, e Paulo está falando contra isso. Na mentalidade grega, o corpo não valia nada, o que valia era o espírito, era a filosofia. O homem tinha que buscar padrões filosóficos porque o corpo era mau. Mas isso não é na palavra de Deus, isso não é verdade. A nossa natureza antes de encontrarmos com Jesus é que era má. E por causa da natureza má, os nossos corpos, como Paulo acabou de falar no capítulo 6, é apresentado ao pecado como instrumento de injustiça. Mas agora, portanto, pela misericórdia de Deus apresentada, depois que ele fez aquela doxologia que o pastor leu aqui lá no começo, aquele louvor a Deus, depois que ele expressou todo o seu evangelho, que ele explicou toda a forma de justificação para o ser humano, ele faz um louvor a Deus e ele fala: agora, diante dessa misericórdia que vocês ouviram eu falar, eu peço, por favor, eu imploro, ofereçam o corpo de vocês como um sacrifício, como um culto racional. Nós vamos ver daqui a pouco o que isso significa. Mas, irmãos, coloque na sua cabeça: assim como nós, antes de encontrarmos Jesus, usávamos a nossa mão para espancar, agora nós temos que estender a nossa mão para acolher. Aquele que usava os seus olhos para cobiçar a mulher do próximo ou o homem da próxima, deve agora usar os seus olhos para perceber a dor e a necessidade do próximo. Aquele que usava a sua boca para proferir palavras torpes, agora tem que usar essa mesma boca para proferir as palavras do Evangelho que transformam, que restaura, que salva. Aquele que apresentava o seu coração como um coração invejoso, desejoso do mal, cobiçoso do que era do outro, agora deve oferecer esse mesmo coração como um culto a Deus, um lugar onde Deus pode se assentar e governar a sua vida. É assim que Paulo espera que os romanos façam um culto a Deus, entregando o seu corpo. Um culto a Deus não se presta no templo, irmãos. Um culto ao nosso Deus não se presta aqui dentro somente. Nós temos que prestar o nosso culto aqui dentro, quando encontramos com os irmãos. Nosso corpo deve dar culto a Deus. Mas o nosso culto, ele se apresenta diante de Deus no dia a dia, no cotidiano.
nas nossas relações, e por isso é que eu disse que Paulo vai falar a respeito das nossas relações. A forma como eu me relaciono com Deus, cultuando a Ele, deve determinar a forma como eu me relaciono com todos os demais. Então, se eu começar errado, os meus relacionamentos vão fracassar. O meu casamento vai fracassar. Meu relacionamento com meu pai, com meu filho, com a minha filha, com meus irmãos, com meus vizinhos, vai fracassar. Porque eu comecei errado, na origem está errado. E se a palavra de Deus diz que se as primícias são santas, a massa será santa. O que isso quer dizer? Que se a semente que eu usei é santa, tudo o que eu fizer com ela será santo. Mas se a primícia, se o princípio, se o início não for santo, nada do que eu fizer vai dar certo. E nós temos cada vez mais pessoas que batem no peito e confessam publicamente: tudo que eu faço dá errado. Tudo que eu faço dá errado. Eu tento, eu me esforço e tudo dá errado. Eu tento um relacionamento, dá errado. Eu tento ser fiel a Deus, dá errado. Eu tento trabalhar e ganhar um dinheiro para comprar minha casa, dá errado. Tudo que eu faço dá errado. Todas as minhas relações são fracassadas. Já passou por vários namorados, várias namoradas e não consegue encontrar alguém para casar porque está errado lá no princípio. Não é a forma como você se relaciona com o seu namorado ou com sua namorada. Primeiro você tem que se relacionar corretamente com Deus. Você tem que ter passado por isso aqui que Paulo pediu, entregar o seu corpo como um culto a Deus. Aleluia. Aí todas as outras coisas nós vamos ver, vão se acertar. Esse é o verdadeiro culto racional. O culto que a gente presta em tudo que faz. O que a sua mão faz? O trabalho das suas mãos tem que ser um culto a Deus. As suas palavras têm que ser um culto a Deus. Aquilo que você assiste tem que ser um culto a Deus. Aquilo que você lê tem que ser um culto a Deus. Aquilo que você fala com as pessoas tem que ser um culto a Deus. Por onde os seus pés andam, seus pés têm que estar fazendo um culto a Deus. Este é o culto racional. Mas, para que nós possamos oferecer este culto racional, Paulo vai completar no versículo 2. Ele vai explicar como é que nós podemos atingir este culto racional na nossa vida, para que nós possamos alcançar um estágio onde nós apresentamos a Deus um verdadeiro culto. Olha o que ele vai dizer no versículo 2. É aqui que está o segredo. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A nossa mente, ela precisa ser diferente do padrão mundo. O padrão mundo tem muitas filosofias, mas todas elas são baseadas na mesma coisa. Todas elas são baseadas na idolatria ao ego. A filosofia do mundo está baseada na idolatria ao ego. O amor à filosofia, seja qual for, está baseado no ego. Nossa mente, os nossos padrões, os nossos costumes, a forma da gente pensar, ela tem que ser diferente do padrão do mundo. Tem muitas pessoas, irmãos, você deve conhecer, eu conheço várias, você deve conhecer também. Tem pessoas que se convertem e estão na igreja há 1, 2, 3, 30 anos, e elas dizem como aquela música da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim, mais ou menos um negócio assim. Eu cresci assim, eu sou sempre assim. Só falta falar que é Gabriela também. As pessoas vêm para a igreja, elas tinham uma mentalidade de anos construída com os padrões do mundo. Pensava nas suas relações, como deve se relacionar, o que valorizar, o que é padrão, o que pode, o que não pode, o que é princípio. As pessoas vêm para a igreja com toda essa carga de padrão de pensamento na mente, instalada como um software do computador que roda automaticamente. A nossa mente é assim. Tudo que você ouve durante toda a sua infância, você nunca vai esquecer. Você acha que esquece? Você só passou por um HD diferente, um secundário lá dentro da sua cabeça. Quando você tinha 3 anos, seu pai falou assim: você não presta para nada. Esse
programa está rodando lá dentro do seu cérebro, automaticamente, lá no fundo, você vai escutar, mesmo que não escute essas palavras, elas vão produzir efeito na sua vida. Eu não presto para nada. Existe um programa rodando na sua mente. Quando você vem para Cristo, a sua mente tem que ser renovada. Porque sem essa renovação, você não vai conseguir prestar aquele culto racional a Deus. Você vai vir com os mesmos padrões instalados na sua mente, aquele computador defeituoso que só serve para te colocar no caminho errado. Imagine vocês um avião com um computador, e o computador desse avião foi programado com a rota errada, vai levar ele para cair no meio do mar. Esse é você antes de Cristo. Mas se você vem para Cristo e diz assim: eu nasci assim, eu cresci assim e eu vou morrer assim, seu software vai continuar rodando para te levar para cair dentro do meio do mar. Quando você vem para Cristo, você diz: eu nasci assim, eu cresci assim, mas agora Cristo me fez nova criatura, e a minha mente vai ser renovada. Tudo que eu sabia eu não sei mais, eu reputei tudo, Paulo disse em outro lugar, toda a glória, todo o conhecimento, eu reputei tudo como palha. Nada me serve mais. Toda a filosofia grega que eu aprendi, aos pés de Gamaliel, toda a lei que eu aprendi, tudo aquilo que eu aprendi, eu reputei por nada quando eu encontrei Jesus, e a minha mente foi renovada, está sendo transformada. Eu não penso mais como eu pensava. Em outro lugar, lá em Coríntios, Paulo vai dizer: quando eu era criança, eu pensava como criança, eu agia como criança, agora eu sou adulto, eu encontrei com Cristo, eu sou um homem conforme a imagem de Cristo, eu já não penso mais como criança. A minha mente foi mudada. O software da destruição que foi instalada na minha mente quando eu nasci foi apagado, resetado, queimado. Deus trocou seu HD e colocou um novo, onde você deve imprimir novos padrões. É assim que você vai conseguir cultuar a Deus, porque senão você vai fazer aquilo que ele falou lá atrás. Você vai ser um religioso. Você vai aprender, porque a gente copia e cola no nosso computador, a gente copia e cola, não copia e cola? Trabalho, quem faz trabalho de escola, copia na internet, cola, imprime e entrega. Quem nunca fez isso? Só quem nunca fez trabalho na internet, no computador, né? Vai lá, copia um trabalho e cola, a gente faz o copia e cola. Então a gente vem para a igreja, eu nasci assim, eu cresci assim, mas eu vejo o pastor carregando uma Bíblia, então, fácil. Eu compro uma Bíblia e coloco debaixo do braço. Já estou ficando crente. Ou não, às vezes o pastor dá a Bíblia, você não precisa nem comprar. Toma, já converteu, já ganhou uma Bíblia. É só carregar, mas não abre e não lê. Porque você não vê o pastor na casa dele abrindo e lendo. Ou então você vê que você usava umas roupas assim, que o pessoal da igreja não usa. Você olha para você, olha para o irmão. A irmã olha para ela, olha para a irmã. Copia e cola. Eu preciso me adequar ao padrão, está diferente. Não estou me sentindo bem aqui não. Irmão, isso não é culto a Deus. Isso não é culto a Deus. Você só vai mudar a sua roupa quando o seu programa, que foi reinstalado, que vem de Deus, te falar: você precisa mudar essa roupa. Quando o Espírito Santo falar: essa roupa que você está usando não presta um culto a mim, aí sim você troca a roupa. Do contrário, copia e cola não transforma você em alguém melhor. Então nós precisamos transformar a nossa mente. Assim os valores antigos vão sair. Eu não vou ser mais Gabriela, eu não nasci mais assim, eu não cresci assim, agora eu sou nova criatura. Eis que as coisas velhas já passaram, eis que agora tudo se fez. Tudo se fez? É novo. Você tem 70 anos, está ouvindo essa mensagem aqui e ainda está lá no espírito de Gabriela? Repreende ele agora e fala: agora tudo vai se fazer novo. Eu pensava assim, mas agora eu não penso mais. Eu tratava minha esposa assim porque eu via meu pai tratando a minha mãe assim, eu via meu avô tratando a minha avó assim, eu via todo mundo ao meu redor tratando a esposa assim, então eu cresci tratando a minha esposa assim, mas agora eu sou nova criatura, tudo se fez novo e eu vou tratar minha esposa diferente.
Não importa se meu pai me ensinou assim, porque o meu verdadeiro pai não é aquele que me colocou no mundo físico, mas aquele que me planejou desde a eternidade. Esse é que é meu pai agora. É os padrões deles que estão sendo instalados aqui na minha mente agora. É segundo ele é que eu vou tratar minha esposa agora. E nesse padrão eu conheço, porque eu li que em algum lugar a palavra de Deus diz que o marido deve se sacrificar no lugar da esposa, se for preciso. Ele deve dar a vida pela esposa. Assim como Cristo deu a vida pela igreja. É assim que eu devo tratar minha esposa. Se eu digo que sirvo ao Senhor, digo que vou dar a minha vida se preciso para defender a minha esposa, mas trato ela aos tapas, aos berros, na ignorância, trato ela como se ela fosse uma lavadeira, uma passadeira. Seu velho software ainda está rodando na sua cabeça, irmão e irmã. Deleta. Instala novamente. Eu estou atrasado demais nessa mensagem. Estou no versículo 2. Eu acho que deu para entender, né? Eu acho que deu para entender, só para poder passar para frente da forma correta. Como é que o Espírito Santo vai fazer? Como é que eu vou conseguir trocar esse software errado na minha mente e colocar um novo, segundo o padrão de Deus? Paulo vai dizer que é através da ação do Espírito Santo pela palavra. É assim, irmão, quando você vem para Jesus, você não sabe nada. Você pode até copiar e colar, mas isso não muda você. Você vai ser um robozinho copiando e colando o pastor, o irmão que você admira. Mas quando você recebe o Espírito Santo e ele te dá sede, aquela sede pela palavra, o Espírito Santo vai te transformar pela palavra. Aleluia, glória a Deus. Pela palavra, ele vai te fazer ler a palavra e entender. E aí ele vai registrando um novo programa na sua mente. A sua mente vai sendo renovada e não vai mais se amoldar aos padrões desse mundo. Não vai mais seguir segundo o curso desse mundo, mas segundo o curso de Deus. E assim, o Espírito Santo atuando em mim, Paulo vai dizer, aí eu vou experimentar qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia. Aqui está a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O Espírito Santo que nós invocamos aqui no início, pedindo que Ele nos condicione, que Ele nos direcione. Ele inspirou essa palavra e Ele ilumina você para entender o terceiro aqui. Mas sem essa dupla ação do Espírito e leitura da palavra, você não transforma a sua mente e não presta um culto racional a Deus. E aí eu disse que a partir desse novo relacionamento com Deus, eu agora me relaciono com Deus sabendo que as minhas mãos são culto ao Senhor. Meus olhos devem cultuar ao Senhor. Minha boca deve cultuar ao Senhor. Meu coração deve cultuar ao Senhor. Agora, tudo isso, enquanto eu cultuo ao Senhor, enquanto o Espírito Santo muda a minha programação da minha mente, eu começo a aprender como eu devo me relacionar comigo mesmo. Comigo mesmo. A primeira transformação que nós vamos encontrar aqui no versículo 3 em diante é como Deus vai fazer com que nós nos relacionemos conosco. Ele diz assim, eu acho que essa água vai ser pouca hoje. Porque pela graça, é pela graça que me foi dada, o apostolado que ele está se referindo aqui, de forma discreta. Paulo está chamando assim, eu sou apóstolo. Pela graça que me foi dada. Ele repete isso lá no 15:15, lá ele diz, é o apostolado. Pela graça que me foi dada, meu apostolado, eu digo a cada um de vocês, como apóstolo, eu estou falando com autoridade sobre a vida de vocês. Que pense de si mesmo, aliás, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, com equilíbrio, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E aqui Paulo vai dizer, para resumir tudo o que ele vai falar até o versículo 8, onde ele fala sobre como nós devemos nos relacionar conosco, com o meu eu, ele vai dizer que nós precisamos olhar para nós e ter uma visão equilibrada de quem somos. Nem devemos ser aquele tipo de pessoa que diz, eu não presto para nada, eu não sirvo para nada, eu não sou ninguém, eu sou pó da terra, eu não sou nada. Você era.
Mas uma vez que você encontrou com Jesus, você não é mais o pó da terra, você não é mais um pecador que não vale nada. Você agora tem um valor indescritível, você tem o valor do sangue de Jesus sobre a sua vida. Aleluia. Então você já não é mais essa pessoa que vive, ó dia, ó céus, ó azar, eu sou ninguém. Quem sou eu? Eu sou nada, eu sou um pó inválido, imprestável, não sirvo para nada. E também você não pode ser aquele tipo de pessoa que fala assim, agora, está falando com quem? Está achando que você está falando com quem? Sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Olha para mim que eu sou filho de Deus. Sim, eu também não sou o pó da terra, mas eu também não devo andar altivo, orgulhoso, soberbo. É isso que Paulo está falando aqui. Nós devemos usar a medida da fé, o metro que Paulo vai usar lá. Ele tanto pode significar a medida quanto o padrão da medida. E quando Paulo fala aqui, creio eu que ele está falando que nós devemos olhar para nós mesmos com o padrão do Evangelho. Eu devo saber quem eu sou. Não sou nada desprezível, mas também não sou o rei da cocada preta. Eu sou um filho de Deus. E como filho de Deus eu aprendo com o primogênito que deu a vida para me salvar. Então, se eu sou filho de Deus, eu tenho muito valor, mas eu tenho que estar pronto também a dar a minha vida pelos outros. A entregar a minha vida voluntariamente. É esse tipo de relacionamento que nós devemos ter conosco. Saber exatamente quem somos e o que isso deve significar para nós. Não pode viver de cabeça baixa, pensando mal de si mesmo e nem orgulhoso. Andar, como diz Paulo, com moderação. Com moderação. Conforme a medida, o padrão da fé que é o Evangelho. E aí ele vai dizer que nós devemos... porque assim, versículo 4, porque assim como num só corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, enquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia seja conforme a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ao que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou que exorta, faça alguma dedicação, o que contribua com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia, a exerça com alegria. Alegria. As pessoas lá no mundo, elas, muitas vezes elas cometem certos pecados porque ela não vê valor em si mesma. A pessoa vai para o mundo vou dar um exemplo muito esdrúxulo aqui, a pessoa às vezes vai para o mundo das drogas porque ela não vê valor em si. Ela busca um valor fora de si, ela não consegue se reconhecer como algo de valor. Então ela busca às vezes a droga. Mas nós, que somos cristãos, nós sabemos que somos a imagem e semelhança de Deus. Aleluia. Que em nós habita o Espírito de Deus. E é por isso que eu não vou me drogar. Não é porque existe uma lei que me obriga, que me força, mas porque eu sei quem eu sou. Eu sou um filho de Deus. E aos filhos de Deus é necessário que haja um comportamento digno de filho de Deus. E é por isso que eu não me drogo, é por isso que o filho de Deus não se prostitui, é por isso que o filho de Deus não vive de namorico em namorico, é por isso que o filho de Deus não passa a perna no patrão, não rouba, não mente, não idolatra, nada disso. Não é porque existe uma lei, mas é porque ele tem agora uma nova natureza. Então ele vai exercer nesse relacionamento dele consigo mesmo, ele vai ser expressado no serviço. Você vê que Paulo, o apóstolo, quando ele vai falar sobre a nossa forma de nos encarar, a melhor forma da gente se encarar da forma correta é prestando um serviço dentro da igreja. Dentro da igreja. Não dentro do templo. Eu vou exercer os meus dons e assim eu vou me valorizar, assim eu vou me entender, assim eu vou saber quem eu sou no corpo de Cristo. Exercendo os meus dons, eu não vou me achar alguém pequeno demais, mas uma vez que eu sei que eu não sou pequeno demais e recebi de Deus um dom para servir, eu também não vou me exaltar demais.
eu vou me humilhar e vou servir. É no serviço que o crente se reconhece. É no serviço, irmão, se você não está servindo a Deus. Eu não estou falando de ser pastor, cantor, já deixei bem claro aqui. Se você não está servindo a Deus no seu culto lá fora, apresentando o seu dom, seja ele qual for, Paulo citou vários aqui, ele fez uma lista com 7 dons aqui, se não me engano. Lá em 1 Coríntios 12 ele apresenta 9, e depois mais à frente ele apresenta 8. Lá em Gálatas ele apresenta, no capítulo 4, são 5, se não me engano. Mas existem infinitos dons que Deus vai te dar, irmão. E é nesses dons é que vai habitar o seu equilíbrio. Você vai saber quem você é, de verdade. Servindo ao próximo. Bom, vamos seguir então, senão eu não vou terminar o capítulo. Versículo 9 agora. Então, o nosso relacionamento conosco, o meu eu, ele se expressa no meu serviço. É quando eu estou servindo é que eu me valorizo. É que eu vejo quem eu realmente sou. É assim que eu devo me relacionar comigo mesmo. É recebendo um dom de Deus e não guardando. Você se lembra? Lá em Mateus 25, do 14 ao 30, Jesus conta aquela parábola do mordomo infiel. Você lembra dela? Que recebeu um talento e fez o quê? Escondeu lá. Meu pai é muito bravo. Meu pai espera muito de mim. Eu vou cavar um buraco, vou esconder meu talento. Quando ele voltar, eu entrego o meu talento intacto. Esse não é o tipo de relacionamento que Deus espera de nós, conosco mesmo. Eu recebi um talento e eu preciso multiplicá-lo. E como é que a gente multiplica algo? É espalhando, é distribuindo, é apresentando ao serviço aos irmãos. E aí a gente vai entrar agora no versículo 9, onde Paulo vai falar sobre o nosso relacionamento, então, com os irmãos, tá? Com os irmãos da igreja. Ele vai dizer assim: o amor seja sem hipocrisia. E aqui eu vou frisar as palavras de Paulo que falam por si mesmo, para não passar muito tempo aqui. Acho que todo mundo aqui já sabe como deve tratar os irmãos. Eu vou só lembrá-los pelas palavras de Paulo que eu vou frisar. O amor sem hipocrisia. Amor de verdade. Mas o amor que é sem hipocrisia, ao contrário do amor que o mundo prega, ele detesta o quê? O amor de Deus, ele ama, mas odeia o mal. Esse é o verdadeiro amor. Aquele amor que o mundo prega não é amor. Aquilo não é amor. Aquilo é um tipo de sentimento de quem não se importa. E quem ama se importa. Quando alguém fala assim: eu não me importo. Se minha filha quiser fazer o que ela quiser da vida, eu não me importo, eu amo ela. Eu amo. Claro que você deve amar, mas você deve odiar o mal. Nós devemos nos relacionar com as pessoas assim, amando as pessoas sem hipocrisia, mas não amando as coisas erradas que elas fazem. E ele continua: nosso amor deve ser cordial uns com os outros, deve ser fraternal. Versículo 10, tá? Pode acompanhar aí. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-os em honra uns aos outros. Então o amor, ele além de ser um amor que odeia o mal, ele deve ser cordial. Você deve tratar as pessoas com cordialidade, não é aos supapos, aos safanões. Você deve ser cordial, fraternal. Você deve tratar os seus irmãos como irmãos de verdade, fraternal. Você deve dar honra ao seu irmão. Você não pode humilhar o seu irmão. Você não pode tratá-lo com menosprezo. Você deve honrá-lo. No zelo, ele continua no versículo 11: não sejais remissos. Zelo, a forma como eu cuido, a forma como eu trato, a forma como eu administro, eu zelo, eu protejo. A forma como eu protejo meu irmão. A forma como eu protejo meu irmão, eu não posso ser remisso, eu não posso ver o meu irmão, como o irmão Hélio pregou aqui quarta-feira, né? Eu não posso ver o meu irmão dando um passo em direção ao afastamento de Deus e falar: tá tudo bem, pode ir. Eu preciso ter zelo do meu irmão. Se eu vejo ele num caminho de morte, eu preciso cuidar da segurança dele. Eu preciso. Não posso ser remisso. Isso é uma responsabilidade minha.
eu tenho que falar, irmão, esse caminho que você está seguindo vai dar em morte, ou vai dar em coisa ruim se não der em morte. E aí ele continua, devemos ser fervorosos, mas é no Espírito, não é na carne. Fervoroso no Espírito quando eu sirvo a Deus. O meu Espírito tem que estar fervendo, tem que estar quente, eu não posso ser morno. Lembra que Jesus disse lá em Apocalipse? Porque és morno, eu vou te vomitar. Você tem que estar fervendo no seu Espírito quando você vai servir a Deus através dos seus irmãos. Regozijai-vos na esperança. Irmãos, nós precisamos ter regozijo, alegria. Alegria. Irmão que vive cabisbaixo, triste. Nós temos que nos alegrar na esperança. Qual a esperança? A esperança é que a misericórdia de Deus nos comprou um lugar ao lado dele, na mesa dele, no céu, salvo, protegido, liberto do pecado, liberto do inferno. Essa esperança tem que me dar alegria. E ele continua: sejam pacientes na tribulação, porque tribulações virão, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Olha Paulo trazendo os ensinamentos de Jesus aqui. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então vocês têm que ter paciência na tribulação. E ele continua, na oração, sejam perseverantes. Culto de quarta-feira, eu fui em culto de quarta-feira, agora eu posso ficar 3 anos aí, porque eu já orei bastante, essa oração vai durar 3 anos. Não, a oração tem que ser perseverante. Enquanto estivermos servindo ao Senhor aqui nessa terra, nós temos que viver em constante, perseverante oração. E aí ele segue. Estou até perdendo aqui. Versículo 13. Compartilhai as necessidades dos santos e praticai a hospitalidade. Eu vejo meu irmão passando por uma dificuldade e aquele velho jargão que todo pastor fala: eu vou orar por você, e deixa o irmão passar a necessidade, não tira um dinheiro do bolso, não ajuda ele a pagar a conta de luz, não vai lá visitar ele, não vai lá ajudar ele a construir o telhado, não vai lá socorrer ele porque ele está perdido no centro. Se você é esse tipo de pessoa, você não está sendo alguém que compartilha com as necessidades do seu irmão. Seu irmão tem que poder contar com você. E aí, ele segue, versículo 14. Aí ele começa a falar de abençoar aqueles que vos perseguem, irmão. Ele está falando dentro do bloco que eu disse, que ele está falando sobre os nossos relacionamentos com os irmãos. Por que eu sei que ele ainda está falando sobre o relacionamento com os irmãos? E aí ele está falando: abençoai os que vos perseguem. Vai ter irmão me perseguindo? Ah, mas vai ter irmão que vai te perseguir. O irmão está na carne, ele está dentro da igreja, ele está passando por um momento de dificuldade, você pisou no pé dele, ele vai te perseguir. E aí, irmão, sabe por que eu sei que é irmão? Porque lá no versículo 16 ele vai dizer assim, fechando esse bloco: tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Ele está falando dos irmãos, ele está falando aos romanos, aquele povo que está dentro da igreja. Quando o seu irmão te perseguir, o que você deve fazer? Abençoá-lo. Abençoar e não amaldiçoar. E aí ele segue, versículo 15: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Seja empático quando seu irmão estiver feliz. Não vai chegar lá e começar a contar um monte de história triste para ele. Irmão, tá feliz aí que conseguiu um carro novo? Mas essa Covid aí tem muita gente morrendo, né? Você vai ter que trabalhar com o público, né? É perigoso. Olha, então cuidado, não sei se isso aí pode não ser uma bênção para você não. O irmão tá feliz porque foi promovido. Glória a Deus, irmão, que alegria, que felicidade, como eu estou feliz por você. Eu gostei demais de saber que você foi promovido. Tem gente que é assim, você conta uma bênção para ele, ele vem te contar um monte de coisa. Não, na hora que ele estiver feliz, seu irmão está feliz, você pode não estar feliz, mas se alegre com a conquista dele. Mas quando ele estiver chorando, não chega lá e fala assim: ô irmão, que choradeira, mas que lenga-lenga, mas que fraqueza, você é filho de Deus, que negócio. Não, senta lá e chora. É isso que a gente tem que fazer. Seu irmão está chorando, irmão, senta do lado dele e chora também, sente a dor dele. É isso que a gente faz. E aí ele continua, por último, fechando aqui no versículo 16: tenham o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos. Orgulho não é uma forma de tratar os nossos irmãos. Condescendei com o que é humilde, e não sejais aos vossos próprios
olhos. Sejam humildes de verdade e não somente aos seus próprios olhos. E agora, para encerrar, tem 5 minutos para encerrar aqui, do versículo 17 ao 21, ele vai falar dos nossos relacionamentos com os nossos inimigos. E por que Paulo fala sobre o relacionamento com os nossos inimigos? Porque nós vamos ter muitos inimigos. A partir do momento que você é um filho de Deus no mundo caído, você vai ter muitos inimigos. Muitos inimigos. Porque o inimigo vai usar pessoas que nem é seu inimigo para atacar a sua vida. E é por isso que lá em algum lugar ele diz assim, olha, nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e as potestades. Então quando eu estiver sendo perseguido, eu tenho que prestar atenção nisso aqui que Paulo fala, olha, versículo 17. Não torneis a ninguém o mal por mal. Fez mal para você, você não responde com mal. Você esforça-se por fazer o bem perante todos os homens, todos, inclusive os inimigos. Se possível, se depender de você, tenha paz com todos os homens. Mas não vos vingueis a vós mesmos, amados. Vocês são amados. Paulo faz questão de colocar essa palavra aqui. Não vos vingueis. O que você acha? Fazer um exercício aqui, um pré-prova do pastor. Vai cair a prova, vocês estão achando que é mentira? Vai trazer uma folha para vocês responderem. Eu vou passar aqui uma questão de prova. Essa é a questão de prova. O que você acha que Paulo coloca aqui, ó? Não vos vingueis a vós mesmos, amados, antes de completar, mas dai lugar à ira. Ele está querendo dizer para você assim, olha, se você está sendo perseguido, se você está sendo caluniado, atingido, e sente vontade de se vingar, lembre-se, você é amado por Deus. Aleluia. Você é amado por Deus. Aleluia. E ele disse em algum lugar, minha é a ira, eu retribuirei. Dá lugar à ira de Deus. Dá lugar à ira de Deus. Se Ele quiser vingar a você, Ele que vingue. O seu papel é pedir que Ele não faça. Ora pelo seu inimigo. Ora pelo seu inimigo. É isso que Paulo está dizendo. Vocês são amados. Lembrem-se, tem um Deus que ama vocês. E Ele diz aqui, porque está escrito, a mim pertence a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. A justiça pertence a Deus, não a nós. Nós não fazemos justiça com as próprias mãos. Nós não nos vingamos. Nem que seja escondido. Nem escondido. Tá bom? E muitas vezes, nós vamos ver lá no capítulo 13, Paulo falar que a vingança, às vezes, que Deus exerce, se você foi, às vezes, vítima de um crime, você não vai se vingar. O Estado que foi colocado como autoridade por Deus, ele vai julgar o caso. E se for o caso, Deus vai se vingar de você através da autoridade que Ele constituiu. Mas aí não é assunto para quem, se não me engano, é o pastor Rafael que vai falar o 3. E ele termina assim, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. E aqui, muitas vezes, as pessoas acham que eu estou amontoando brasas sobre a cabeça do meu inimigo, pensando assim, vou tacar um monte de brasa na cabeça dele, uma hora ela cai e queima ele. Não. Não é isso que Paulo está querendo dizer aqui, não. Quando Paulo fala que quando nós, diante de uma injustiça, quando nós somos atacados, nós oramos e retribuímos com bem, nós amontoamos brasas sobre a cabeça da pessoa, para que ela seja consumida pela transformação que ocorreu em nós, pelo mesmo Espírito que age em nós, haja na vida da pessoa, através do meu exemplo de receber o mal e não combatê-lo, aquela pessoa se arrependa do mal que me faz e tenha a expectativa de encontrar a mesma esperança que eu e a mesma misericórdia que eu. Não é ficar aqui, eu não falo nada, eu fico torcendo, juntando brasa na cabeça dele. Não, juntar brasa sobre a cabeça do seu inimigo é uma expectativa de transformação, de mudança, de mudar a mente dele como a sua foi mudada. E aí ele encerra dizendo, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E aqui nós encerramos com Paulo dizendo que o crente não pode ser vencido pelo mal.
Ele não pode ser um agente do mal. Ele pode ser uma vítima do mal, mas jamais, jamais um agente do mal. Não se vinga, não fique irado. Nós temos o fruto do Espírito, que é paz, longanimidade, benignidade, temperança, domínio próprio, amor, bondade, fidelidade, todas essas coisas. Nós não somos instrumentos do mal na vida de ninguém. E assim, vai continuar os nossos relacionamentos nos próximos capítulos 13, 14, até o final do 15, vários outros níveis de relacionamento, mas em todos eles, nós temos que ser aqueles que não são vencidos pelo mal, mas que vencem o mal pelo bem. Coloque-se de pé em nome de Jesus. É muita coisa, eu sei, irmãos. O capítulo é menor do que os outros. Minha mãe falou ali, hoje o capítulo é pequeno. Eu falei, então hoje eu vou falar só 1 hora. Já que hoje é menor, vai ser só 1 hora. Mas é muita coisa. A palavra de Deus, irmãos, é um programa que precisa ser instalado, como eu disse aqui no começo, na nossa mente. Aos poucos, nós precisamos ler essa palavra. Precisamos deixar que o Espírito Santo transforme a nossa vida, nossas ações, nossos atos, nosso culto ao Senhor, através da exposição à palavra. E nós vamos orar agora, pedindo ao Senhor, enquanto o pastor Rafael vai subir aqui para terminar o culto. Nós vamos orar pedindo ao Senhor que o Espírito Santo nos conduza de tal forma que nós sejamos estes que prestam um culto a Deus com os nossos corpos, com as nossas ações, com as nossas atitudes. Amém?